Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Aldemir Carvalho, do dia 6 de 5 de 2020, para dar a aula sobre lei de Ohm em circuitos em série. Perfeito? A gente vai usar alguns conhecimentos vistos anteriormente, mas à medida que eu for usando esses conhecimentos, a gente vai fazer uma breve revisão das aulas passadas, né, diante da pandemia. Esse vídeo vai estar postado no YouTube e na plataforma, certo? Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo, eu estou no grupo de WhatsApp de vocês e a gente vai tentando resolver esses problemas da forma que dá. Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, ok? Então vamos lá. Primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm determina que V é igual a R vezes I, onde V é a tensão ou potencial elétrico, certo? Então, quando a gente fala de V, a gente está falando da tensão elétrica. R é a resistência elétrica e I é a corrente elétrica. Então, a gente tem aqui que V é igual a R vezes I, onde V é a tensão, R é a resistência e I é a corrente elétrica, certo? No decorrer do nosso curso, essa aqui vai ser a principal equação usada. V é igual a R vezes I é a primeira lei de Ohm, certo? Falando a respeito das unidades de medida, que é muito importante, certo? Para não confundir. Tensão elétrica é dada em volts, certo? Tensão elétrica é dada em volts. O símbolo é o V. A resistência elétrica ela é dada em ohms, certo? O símbolo é o ohm, parece uma ferradura de cavalo, correto? E a corrente elétrica ela é dada em amperes, o A. Então, tensão, volts, representado pelo V, resistência elétrica é dada em ohms, né? O símbolo é o ohm, e a corrente elétrica ela é dada em amperes, cujo símbolo é o A. Logo, V, tensão elétrica dada em volts, é igual a R em ohms vezes I, que é o ampere, certo? Corrente elétrica. Eu peço que vocês também acompanhem pela apostila que eu fiz e coloquei na plataforma. Isso aqui é uma explicação do que está lá. A aula é baseada na sequência que está na apostila, tá, galera? Então, baixem o PDF, vocês podem ver pelo celular, é bem levinho, certo? Não precisa ter uma internet muito boa para baixar. E acompanha pela apostila no celular. Quem tiver um computador pode acompanhar no computador também, certo? E assim vai. Então, vamos lá. A lei de Ohm para circuitos em série, ok? Então, aqui eu tenho um circuito puramente resistivo, ele está em série. Nota que eu tenho um resistor depois do outro conectados por um nó cada um. Então, aqui a gente tem o resistor R1. Esse resistor R1 vai ter uma queda de tensão V1 quando uma corrente passar por ele. Eu tenho o resistor R2. Esse resistor R2 vai possuir uma queda de tensão V2. E eu tenho um resistor R3 que vai ter uma queda de tensão V3. Em um circuito em série, a soma de todas as quedas de tensão, nesse caso aqui, nós temos 3 quedas de tensão por ter 3 cargas, 3 resistores. Então, a soma de todas as quedas de tensão tem que dar igual a tensão total, certo? Notei até aqui embaixo. A soma de todas as quedas de tensão é igual à tensão total. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma fonte de tensão de 50 volts, independente do valor dos resistores, né? Independente do valor dos resistores, a soma da queda de tensão dos três vai ter que dar 50 se o valor da fonte for 50 volts, certo? Professor, mas se eu mudar o valor de um resistor, não importa. As quedas de tensão vão se equilibrar para que a soma das 3 quedas de tensão sejam igual à tensão total, certo? E como aqui a gente tem um circuito em série, ou seja, só tem um caminho para a corrente fluir, a corrente ela nasce aqui no polo positivo,
percorre o circuito, certo? E chega aqui e entra de volta na fonte pelo polo negativo. Então, a corrente ela percorre o circuito, saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Tu notas que não tem nenhum outro caminho para a corrente seguir. O único caminho que a corrente vai seguir, ó, é esse. Isso para um circuito em série. No circuito paralelo já vai mudar, entendeu? Mas vamos focar aqui. Nesse circuito aqui puramente resistivo em série, eu só tenho um caminho para a corrente fluir. Então, a corrente que passa pelo resistor R1 é a mesma que passa pelo resistor R2 e é a mesma que passa pelo resistor R3. Então, para um circuito em série, a corrente é igual para todos os resistores. A corrente é a mesma para todos os resistores. Ok? Então vamos lá, eu peguei aquele mesmo circuito da folha anterior e nomeei, dei nome aqui aos bois. O primeiro resistor, o resistor R1, eu dei o valor de 5 ohms. O segundo resistor, o R2, eu dei o valor de 10 ohms. E o terceiro resistor, o R3, eu dei o valor de 15 ohms. Ok? Para o resistor R1 eu tenho a queda de tensão V1, para o resistor R2 eu tenho a queda de tensão V2 e para o resistor R3 eu tenho a queda de tensão V3. E a fonte de tensão aqui ela é 15 volts, foi a tensão escolhida para esta fonte. Então vamos lá. O que a gente vai procurar nesse circuito aqui? A gente vai procurar a corrente total, que é a corrente que passa por todos os resistores, e a gente também vai procurar a queda de tensão em cada resistor. Para mim encontrar a corrente total desse circuito, eu preciso encontrar primeiro a resistência equivalente, que é a mesma coisa de resistência total no circuito. Lembrando nas nossas aulas lá antes da pandemia, a gente sabe que quando eu tenho um circuito com resistores em série, para me achar a resistência equivalente, basta somar R1 mais R2 mais R3. Então, a minha resistência equivalente vai ser igual a 5 mais 10 mais 15. 5 mais 10 mais 15. 5 mais 10, 15. 15 mais 15, 30. Então, a resistência equivalente do meu circuito é uma resistência de 30 ohms, certo? É como se eu tivesse esse circuito aqui, ó. Pronto. Eu tenho esse circuito aqui. Um circuito com um resistor de 30 ohms. É o valor equivalente a esses três, certo? Então, vamos lá. Encontrada a resistência equivalente, a gente vai encontrar a corrente total. E, para isso, nós vamos usar a lei de Ohm. Lei de Ohm que diz que V é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Manipulando a lei de Ohm, né, a gente tem que isolar o que a gente vai procurar, que no caso é a corrente total. Porque aqui a gente tem a tensão total. Quem é a tensão total? É a tensão da fonte, 15 volts. A gente tem a resistência equivalente, né, que é a resistência total, que foi encontrada bem aqui em cima, 30 ohms. Então, falta a gente encontrar a corrente total, que é a corrente que percorre todo o circuito. Então, se V é igual a R vezes I, isolando I, R que está multiplicando passa dividindo. Se V é igual a R vezes I, I é igual a V sobre R. No caso, eu botei I total é igual a V sobre R. V, 15 volts, R, 30 ohms. 15 dividido por 30 vai dar 0,5 amperes, certo? Amperes, que é a unidade de corrente elétrica. Pronto, encontrei a minha corrente total. Com o meu circuito em série, a corrente total é a corrente que vale para cada resistor. E eu vou usar esse valor de corrente para achar a queda de tensão em cada um. Vamos achar a queda de tensão V1, certo? A queda de tensão V1, que é a queda de tensão em cima do resistor de 5 ohms, certo? V1 é igual ao
valor de resistência, né, 5 ohms, multiplicado pela corrente que passa por ela. Então, 5 vezes 0,5 vai dar 2,5 volts. Aqui a gente está procurando tensão, então a unidade é o volt. Queda de tensão V2, que é a queda de tensão no resistor 2, no R2. Então, é o valor de R2 multiplicado pela corrente que passa por ele. Então, vai ser 10 multiplicado por 0,5, que vai dar 5 volts. E, por último, a queda de tensão no resistor 3, que é o resistor de 15 ohms, certo? Vai ser o valor dele multiplicado pela corrente que passa por ele. 15 vezes 0,5, 7,5 volts. Sempre a queda de tensão em cima de um resistor é o valor dele multiplicado pela corrente que passa por ele, certo? Então, V3 é igual a 15, que é o valor do resistor, multiplicado por 0,5, que é o valor de corrente que passa por ele. Olha que coisa interessante aqui, ó. Nós temos as 3 quedas de tensão, né? Eu não disse que a tensão total é igual à soma de todas as quedas de tensão? 2,5 mais 5 mais 7,5 é igual a 15 volts, que é exatamente o valor da tensão da fonte. Então, a gente tem 15 volts de tensão, eu tenho uma corrente total que percorre o circuito com o valor de 0,5 amperes, e eu tenho as 3 quedas de tensão aqui em cima dos 3 resistores, V1, V2 e V3, que é 2,5, 5 volts e 7,5. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.